Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com 51 anos, era separada, morava sozinha, tinha uma filha de 26 que já era casada também e tinha a sua própria casa. Eu adorava minha independência, minha privacidade, tanto que não conseguia mais me imaginar morando com outra pessoa. Inclusive, apesar de já estar separada há 8 anos, não queria mais me envolver com outro homem naquela altura da minha vida. Estava tão bem sozinha. Trabalhava numa agência de turismo, fazia academia todos os dias, ali mesmo, no bairro. Gostava de fazer caminhadas e foi por causa da academia que acabei conhecendo aquele rapaz. Do lado tinha uma loja de carros e como eu costumava ir a pé até a academia, volta e meia a gente se via ali na calçada. Até porque ele costumava ficar bem ali na entrada da loja. Desde o começo, ele me cumprimentava, apesar de nunca termos conversado. Era um homem assim, bem jovem, bem mais jovem do que eu. Aparentava ter uns 32, 33 anos no máximo, e um sorriso bonito. Lembro que um dia depois do treino, eu saindo da academia, quando passei ali na frente da loja, eis que ele me parou, assim, na entrada. E dessa vez, além de me cumprimentar, ele perguntou: posso te fazer uma pergunta? Parei, disse que sim, e ele falou que estava pensando em se matricular na academia. E já que viu que eu fazia musculação ali, que sabia se precisava fazer exame médico, se os aparelhos eram modernos, sabe? Ficou fazendo um monte de perguntas sobre a academia. Mas, para ser bem sincera, acho que aquilo foi só pretexto para ele se aproximar de mim. Tanto que dali a pouco, começou a fazer perguntas pessoais. Saber meu nome, se apresentou, perguntou até se eu era casado. Olha, normalmente eu não costumo dar conversa para pessoa que eu não conheço. Nem mulher, homem muito menos. Só que não sei explicar, no caso dele, era um homem tão simpático, tão assim cativante. E não vou mentir, gostei do jeito dele. Sem eu ter perguntado nada, quando falei que era separado, ele falou que era solteiro, que inclusive fazia muito tempo que não se envolvia com ninguém. Nessa hora, lembro que ele inclusive acrescentou aquela frase: acho que tô à procura da mulher certa, sei lá. Me olhou assim de um jeito e depois ainda me elogiou. Sabe que eu sempre tive vontade de saber teu nome? Você é muito bonita, sabia? Agradeci. Falei que precisava ir embora, me despedi. Só que quando comecei a caminhar na direção da minha casa, ele me chamou de novo. Beatriz, espera um pouco, só mais uma coisinha. O que você diria se eu te convidasse para jantar? Olha, foi um convite que sinceramente me pegou de surpresa. Eu jamais imaginei que ele fosse me fazer um convite. Imagina, era a primeira vez que a gente conversava. Não sabia nem o que falar. Fiquei olhando para ele assim meio desconcertada. E diante do meu embaraço, ele falou: ó, não precisa ser hoje, viu? Pode ser quando você puder. Não, tudo bem. Vamos fazer assim então. Anota meu número e aí a gente conversa. Mais do que depressa, ele pegou o telefone do bolso e salvou o meu número nos seus contatos. Diz que assim que pudesse, mandaria mensagem. E foi exatamente o que ele fez. Antes de chegar em casa, ele já tinha me enviado um monte de mensagem, não apenas uma. E foi desse modo que a gente começou a conversar. Desde o começo, ele não fez questão de esconder que estava interessado em mim. Pelas coisas que ele escrevia, quando falava comigo, sabe? Era tudo coisa assim de tão bom gosto, que mexia comigo. Inclusive comentei sobre ele com a minha filha. Cheguei a mostrar a foto do perfil.
Minha filha falou: nossa, bem jovem, hein, mãe? Tem o quê? 34, 35 anos? Sabe que eu não sei, filho, mas deve ser por aí. Cuidado, hein, mãe? Vai ficar se envolvendo com um garotão aí, hein? Nós duas rimos da situação. Claro que ela não falou aquilo para me censurar. Até porque ela nunca foi de me controlar. Pelo contrário, só pediu que eu tomasse cuidado. É como eu falei no começo. Eu, sinceramente, não estava a fim de me envolver com ninguém. Estava sozinha há muito tempo e não estava sentindo falta de nada. Agora, se eu disser que não fiquei balançada, me sentindo até atraída, resultado, acabamos combinando o tal jantar. No sábado, eu lhe passei meu endereço, ali em casa, e ele passou de carro para me apanhar. Assim que entrei no carro, ele me deu um beijo no rosto e perguntou: você mora sozinha nesse sobrado? Não é muito grande? Pois é, mas eu moro aí há tanto tempo, né? Já estou até acostumado. Eu já tinha pensado mesmo em vender minha casa. E não sei, quem sabe até comprar um apartamento menor, até por conta da segurança, né? Mas depois desisti. Até porque gostava daquele sobrado. Ele acabou me levando a um restaurante em Santa Felicidade. E olha, pensa na noite especial que a gente passou. Conversamos muito. A gente ficou sabendo muita coisa do outro, né? Ele me contou, por exemplo, que já tinha morado junto com outra mulher, mas que não havia dado certo. Que, inclusive, tinha sido o seu último relacionamento. Não tinha filhos. Ele não perguntou a minha idade. Não foi tão discreto. Mas eu fiquei curiosa para saber quantos anos ele tinha. Sei lá, para minha surpresa, era mais jovem do que eu imaginava. Recém tinha completado 29. Devo ter feito até uma careta quando ele falou. Nossa, disse eu. Você é só 2 anos mais velho que a minha filha, sabia? Ah, é? Mas por que você fez essa cara? Me diga que você tem preconceito com esse negócio de idade. Não tenho, mas aqui, sei lá, né? Olha, fiquei até meio sem jeito, porque convenhamos. Ainda não tinha acontecido nada entre a gente, já estávamos falando daquele assunto. De todo modo, o clima estava bem favorável. A gente se olhava assim, de um jeito. Era visto que o primeiro beijo era só questão de tempo. E depois do jantar, assim que entramos no carro, finalmente aconteceu. Ele tomou a iniciativa e eu deixei acontecer. Quando ele me deixou em frente de casa, a gente ainda ficou ali se beijando mais um pouco. Aí eu dei um tchau, falei que tinha adorado a noite com ele. Só que quando fiz menção de sair do carro, ele segurou a minha mão. Você não vai me convidar para entrar um pouco? Quem sabe um café? Sorri e falei: olha, eu acho que para um primeiro encontro tá bom demais, você não acha? Café fica para um outro momento. Tudo bem? Ele deu um sorrisinho assim meio frustrado, mas não insistiu. Claro que eu também queria que ele entrasse, que ficássemos ali a sós. A noite tinha sido tão bonita, tudo tinha acontecido de um jeito assim, tão bacana, mas imagine, nosso primeiro encontro. Ele ficou ali parado até eu entrar em casa. Confesso que me senti bem e ao mesmo tempo meio estranha na sua companhia. E eu digo estranha porque fazia tanto tempo que eu não saía assim com ninguém. Beijo na boca então, meu Deus. Era um homem assim tão mais jovem do que eu. Olha, até meu genro era mais velho do que ele. Imagine quando eu contasse para minha filha que eu tinha saído para jantar com o Dirceu, que a gente tinha se beijado, e ele não tinha 32 ou 33 anos como eu imaginei. Mas muito menos do que isso.
O fato é que sempre que a gente se via ali, ao lado da academia, ficava aquele clima gostoso. Às vezes a gente até trocava um beijo. Saímos outras vezes, ficamos juntos, mas somente no quinto encontro eu permiti que rolasse alguma coisa mais íntima entre nós. Fomos a um motel e eu adorei tudo que aconteceu naquele quarto. O fato é que dali para diante eu fui me envolvendo cada dia mais. Até que um sábado eu levei para passar a noite comigo na minha casa. Inclusive, preparei um jantar bem gostoso pra gente. Além de passarmos a noite juntos, ele também ficou comigo o domingo inteiro. Ficamos ali assistindo filme e fazendo amor praticamente o dia todo. Chegou num ponto que eu comecei a pensar que estivesse até apaixonada, porque passava o dia todo com esse homem na cabeça. Simplesmente não via a hora de ir para a academia, só para vê-lo, olha do lado. O fato é que o tempo foi passando, a gente foi se envolvendo cada dia mais, até que um domingo, minha filha apareceu ali com o meu genro e a minha neta. E o Dirceu estava ali em casa, tinha passado a noite comigo. E como a Ana Paula não avisou que viria, ficou um clima assim meio esquisito. Minha filha sabia que eu estava envolvida com ele. Só que, sei lá, ficou assim um clima meio chato. Até por conta do meu genro, né? Da minha neta. Silêncio. O Dirceu, inclusive, acabou nem ficando pro almoço. Até porque, segundo ele mesmo falou, não queria atrapalhar o encontro de família. Senti que a Ana Paula ficou meio ressabiada. Tanto que depois veio me falar: escuta, a senhora conhece bem esse cara, mãe? Não é por nada, mas fico meio preocupado, né? A senhora ficar trazendo ele para passar a noite aqui. O que tem isso demais, minha filha? De ser uma ótima pessoa. Aliás, não achou ele bonito? Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Pelo jeito a senhora tá caidinha por ele, hein? O pior é que estava mesmo. Naquelas alturas, perto de completar 3 meses que estávamos saindo, acho que já estava até apaixonada. Por mais bobo que pudesse parecer. Numa quinta-feira, lembro que eu saí do serviço, no horário de sempre, 5 horas da tarde. Fui para casa me trocar, até para ir para a academia. Só que me deparei com aquela situação. Entrei pelo portão, deixei o carro estacionado, e no que fui abrir a porta, percebi que ela já estava aberta. Não estava chaveada. Sabe, coisa que jamais poderia acontecer? Nunca esqueci de chavear a porta. E como morava sozinha, achei aquilo muito esquisito e fiquei assustada, né? Será que alguém tinha entrado ali? Só que a porta não parecia ter sido arrombada. Empurrei com a mão e coloquei a cara assim na fresta. E foi aí que a surpresa foi ainda maior. Não havia praticamente nada ali naquela sala. Nenhum móvel, sofá, aparelho eletrônico, mesa, cadeira, nada. A única coisa que tinha, na verdade, eram os fios e a cortina. Meu coração disparou naquela hora. Onde que tinham ido para as minhas coisas, meu Deus? Será que algum ladrão tinha entrado ali e feito a limpa? Só podia. Fui conferir na cozinha e também tinha um monte de coisas faltando. Geladeira, inclusive. Freezer, eletrodomésticos. Não havia nada ali. Só os armários. Na sala de jantar, a mesma coisa. Fui correndo até o quarto e tinha um monte de coisa faltando. Olha, não levaram a cama e os armários embutidos, só que o resto. E no quarto da minha neta também estava faltando um monte de coisa. No banheiro, a mesma coisa.
tinham feito a limpa na minha casa. Meu Deus, quem poderia ter feito aquilo? Só podia ser me bateu um desespero. Liguei para minha filha para contar o que tinha acontecido. E ela também ficou horrorizada. Falou que daria um pulo até minha casa para ver com os próprios olhos. Depois também liguei para o Dirceu, que, claro, ficou muito assustado. E acabou indo ficar comigo. Eu estava sentado no chão da sala, encostada na parede, olhando para o nada quando ele chegou. A expressão dele também era de surpresa. Meu Deus, Beatriz, como que levaram tuas coisas assim? Nossa, não tem mais nada. É o que eu também queria saber disso. Pelo jeito, encostaram um caminhão de mudança aqui na frente e carregaram tudo. Pois é, mas você não conversou com o vizinho para ver se alguém viu alguma coisa? Não, ainda não. Minha ficha ainda não caiu. Dali a pouco, a Ana Paula também chegou com meu genro e a minha neta. E ficou todo mundo de boca aberta sem acreditar. Eu não tinha câmeras ali em casa. Já tinha tido até a ideia de colocar, mas infelizmente, sabe aquela coisa de deixar para depois? Minha filha já tinha pedido que eu colocasse. E também não tinha seguro de nada. Até porque, como que a gente vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer? Meu genro, junto com a minha filha, deixaram minha netinha ali comigo e foram conversar com alguns vizinhos ali para ver se alguém tinha visto algo. Ou se alguém tinha gravado. Até porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que tem câmera de segurança. O Dirceu ficou um pouco ali comigo, depois acabou indo embora. Até porque tinha a vida dele para resolver. Senti que ele também ficou nervoso. Devia ser por conta do acontecido. Quando eles voltaram, minha filha e meu genro estavam com uma cara bem esquisita, como se tivessem conseguido descobrir alguma coisa. Para resumir, alguns vizinhos nos cederam as imagens, porque tinham câmeras e dava para ver um caminhão de mudança encostado em frente de casa, 3 homens que tinham feito a limpa, mas não dava para identificar nenhum deles. Pelo menos não assim, sabe? Só que tinha uma coisa curiosa. O portão de casa é eletrônico, ou seja, quem entrou tinha o controle e também devia ter a chave, né? Até porque a porta não foi arrombada. Foi a minha filha quem lançou a suspeita. Escuta, mãe. Não quero que a senhora se ofenda comigo, mas será que esse teu namorado não tem nada a ver com isso? De repente, sei lá, ele conseguiu fazer uma cópia da chave, do controle, sem a senhora saber e... Imagine como ficou a minha cabeça. Eu nunca ia desconfiar dele. Ele não seria capaz. Ou será que seria? Conversei com a vizinha do lado. Ela disse que até viu o movimento, mas que não imaginou que estivessem roubando as minhas coisas. Pensou que eu realmente estivesse me mudando. Até porque tinha o letreiro do caminhão de mudança, como se fosse realmente uma empresa. Fiz o boletim de ocorrência, repassei as imagens que me emprestaram e acabei indo passar uns tempos na casa da minha filha. Até porque não tinha nem como ficar ali na minha, né? E por influência dela, acabei terminando o meu namoro com o Dirceu. Ela estava com uma convicção tão grande que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Mesmo a gente não tendo prova. Aliás, eu ficava me perguntando por que ele faria isso. Imagine, roubar as minhas coisas. Eu não queria me afastar dele. Estava apaixonada, mas minha filha acabou me convencendo. Ela, inclusive, queria que eu fosse à polícia pedir para ele ser investigado. Só que, repito, como que eu ia fazer uma coisa dessas sem uma prova? Não dá para sair por aí acusando a pessoa de uma coisa que, sabe, sem...
Até que um dia, depois de ela insistir muito, acabei colocando na cabeça que talvez devesse fazer isso. Antes disso, no entanto, um dia ele me ligou, propondo que a gente se encontrasse para conversar. Acabei aceitando, até porque estava com aquela ideia de, quem sabe, ele tivesse descoberto alguma coisa, ou passou para me pegar de carro e acabou parando para abastecer num posto. Enquanto ele foi lá fora pagar, fiquei ali no carro. Sabe, já estava com aquela suspeita. E comecei a mexer. Abri o porta-luva e sei lá o que eu estava procurando. E acabei encontrando um controle remoto de portão bem ali no porta-luvas. Bom, nada esquisito. Devia ser o controle, sabe, lá da casa dele. Sei lá onde ele morava, ele nunca tinha me levado até a casa dele. Mas sabe, sei lá o que me deu, aquilo me fez sentir um clique. Foi num impulso que, apesar de pensar que não tinha nada a ver, resolvi guardar aquele controle na minha bolsa quando percebi que ele estava voltando da lojinha de conveniência. Eu precisava tirar aquela dúvida que a minha filha tinha colocado na minha mente desde que tinha acontecido aquele assalto na minha casa. A gente conversou, ele queria que a gente voltasse, mas a gente ficou só na conversa porque eu não quis. Achei melhor não reatar, pelo menos durante um tempo. Depois, ele me deixou na casa da minha filha, peguei o carro e fui até a minha casa. Parei ali na frente e tentei abrir o portão com aquele controle que eu tinha achado no carro dele. E adivinha? Abriu. Olha, eu fiquei tão espantado, me perguntando. A gente se faz tanta pergunta boba, mas quando você não espera, por que eu disse? Eu tinha um controle que abria o portão da minha casa. Pelo jeito, minha filha que tinha razão. Era ele o responsável por tudo. Ele devia ter feito uma cópia da chave de casa e do controle do portão. Por mais que eu não quisesse acreditar, sabe, tem hora que a pessoa, por mais boba que seja, e eu me incluo no rol das mais estúpidas e cretinas, porque, sabe, eu já não tenho mais idade para cair como um patinho do jeito que eu caí. E tem pergunta que não precisa de resposta. Descobri que tinha sido mesmo ele, o responsável pelo assalto que fizeram à minha casa. Fez uma cópia da chave, do controle do portão, sei lá de que jeito. E aí programou, um dia que ele saberia que eu não estava, e armou. Caminhão de mudança, sabe, até letreiro, até nome a empresa de mudança tinha. Depois eu fui até procurar para ver se encontrava, não existia. Claro que não existia. Fui obrigada a denunciá-lo, né? Fazer o quê? Ele naturalmente negou, né? Mas não soube explicar por que tinha um controle do portão da minha casa. Olha que desilusão. Como pude me deixar enganar desse jeito, meu Deus? Me deixei envolver por um ladrão. Mais do que só me envolver. Acabei me apaixonando por ele. Por isso a decepção foi maior. Ele me roubou. Quando entrei em casa, não tinha praticamente nada. Nem na sala, nem no banheiro, nem no quarto, nem na cozinha, em lugar nenhum.
Ele tinha levado tudo, ele e os comparsas. E é por isso, por estar apaixonada, que a decepção foi maior. Roubou todos os meus móveis, toda a minha casa, virada de pernas pro ar. Sofá, geladeira. Mas quer saber? A decepção foi maior porque ele não roubou apenas os móveis da minha casa, da cozinha e do quarto. O que ele fez foi muito pior. Roubou meu coração. Porque eu estava apaixonada por um ladrão. Roubou a minha paz, roubou minha alma, ele roubou a minha vida.